Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muita informação pra vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo pra vocês todos os dias. Se for a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva aí, vai ser um prazer poder produzir conteúdo para você. Quiser comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil e também para fora do país, beleza? Quiser vender uma camisa antiga também que não dá mais em você, engordou, emagreceu, tá precisando fazer uma graninha, manda foto das suas camisas e também o tamanho que a gente analisa. Dito isso, vamos às informações. Começar o vídeo já de uma maneira um pouco pesada, galera. Infelizmente, o Jair fez a realização dos exames de imagem e foi, de fato, diagnosticado o pior. O Jair teve o rompimento de 2 ligamentos do menisco e uma lesão séria, tá? O Jair tá fora da temporada. Eu vou trazer para vocês os desdobramentos. Primeiro, vamos ler a nota do Vasco. O Vasco da Gama informa que o atleta Jair realizou exame de imagem que diagnosticou uma lesão do ligamento cruzado anterior, uma lesão do ligamento colateral medial, uma lesão no menisco e uma lesão osteocondral após entorse do joelho direito no jogo contra o Sport. A cara do Jair saindo na maca e vindo de alguém que recentemente teve uma lesão grave de ligamento já indicava o pior, né? O Jair saiu muito preocupado e, infelizmente, o pior aconteceu. O Jair precisou ser carregado de campo e o Jair tá fora da temporada. Uma informação importante, o Admar Lopes, que é o nosso diretor executivo, hoje no CT Moacir Barbosa, antes da apresentação do meia Matheus França e também do zagueiro Carlos Cuesta, confirmou que o Vasco já renovou o contrato do Jair e o jogador pode ficar despreocupado. Para quem não entende um pouco da legislação e como é que funciona o futebol, o Jair tinha contrato com o Vasco até dezembro. O Vasco ia provavelmente chamar o Jair para renovar. Num primeiro momento ele estava sendo colocado na lista de negociáveis. O Fernando Diniz pediu para reintegrá-lo e o Jair vinha retomando o seu bom futebol. Ele jogou muito bem o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, deu entrevista depois do jogo, falando inclusive que tinha um desejo de seguir no Vasco. O Vasco ainda não havia o procurado, se fosse da vontade do Vasco, ele seguiria no clube e tal. E a tendência é que o Vasco chamasse o Jair para renovar, mas reduzindo os valores. O Jair, quando chega em 2023, ele vem para ser o volante do time, o grande reforço para volância, e veio ganhando quase R$1 milhão. O salário do Jair é mais ou menos 900 mil. E o que acontece? Como a lesão do Jair, no mínimo, é de 9 meses a 12 meses, o clube é obrigado a amparar o jogador nesse período e exatamente o contrato dele como era. Então o Vasco vai estar estendendo o contrato do Jair, tendo que manter o vencimento. Fico muito triste pelo Jair, pelo problema que ele passou, que ele tenha muita força. Lembrando que a lesão desse joelho agora é do outro. A lesão que ele operou lá em 2024, no início do ano, após um jogo com o Flamengo, foi o joelho, acho que direito, agora ele lesionou o esquerdo, então não é o mesmo joelho, mas o Jair vai ficar agora com LCA nos 2 joelhos. Eu faço ideia, cara, do desespero que vai ficar na cabeça desse rapaz. Ele tem que ter muita força para poder sair dessa situação. Tá passando para vocês na tela, o Vasco, inclusive, colocou uma mensagem de apoio ao Jair. Vencemos uma vez e venceremos novamente juntos. Tá? Então o Vasco está dando todo o amparo. O próprio Admar Lopes confirmou hoje que o contrato dele está renovado. E passada a parte da preocupação com o Jair, que é o primeiro lugar, é o ser humano, é o atleta, e ele não tem culpa de nada, ele é vítima da situação, da arbitragem de merda do seu Rafael Claus. Desculpa até o termo chulo aqui, mas é o termo mais leve que eu posso usar publicamente pela idiotice que o Claus fez no jogo contra o Sport. E fica agora aqui o meu comentário. Eu quero saber o que a CBF vai fazer com o seu Rafael Claus e com o Vasco. Porque, beleza, o jogador se lesionar faz parte, né? O jogador do Vasco, de outros clubes, é inerente à atividade que eles exercem. Mas vamos lembrar que o seu Aderlan deu um carrinho de frente na cara do Rafael Claus, que nem falta sequer ele marcou. Aí eu quero saber qual vai ser a punição do Rafael Claus.
Fica por isso mesmo, ele continua apitando aí como se nada tivesse acontecido, porque é um absurdo. Eu falei isso no meu pós-jogo. Quem me acompanha de longa data sabe que eu não sou de ficar chorando na arbitragem. Inclusive, meu próprio público às vezes acha que eu meio que sou meio contra o Vasco, às vezes, em algumas questões, que eu não sou aquele cara clubista de dane-se, eu vou abraçar qualquer barca porque é pro Vasco. Cara, se eu achar que não é e ponto. Pode ser pro Vasco, pode ser pro Flamengo, pode ser pra quem for. É a minha linha editorial. E eu bati muito na arbitragem no domingo, que foi um absurdo, cara. Foi o carrinho por trás no Nuno, que ele deu a falta e não deu o cartão. Foi o carrinho de frente que o Aderlan deu no Jair. Ele nem falta deu. E aquele pênalti idiota que nem na várzea, na pelada, aquilo é marcado. E ele deu. Então a arbitragem do Rafael Claus foi um lixo. É o termo mais leve que a gente pode usar pelo que foi feito. Tá bom? Com relação à lesão do Jair em si, o Aderlan merecia um cartão amarelo. Apesar de ter rompido o ligamento, a entrada do Aderlan é para falta passível de amarelo. Não acho que tenha sido uma entrada para vermelho, apesar da lesão. Tem coisa que é um pouco de fatalidade, tá? Seria evitável o carrinho dele e tal, mas não vejo o lance como um lance para vermelho, apesar do Jair ter rompido o ligamento. Até porque o jogador pode eventualmente romper o ligamento até sozinho, correndo, com o joelho torcendo porque a chuteira travou no gramado ou caiu de mau jeito por cima do joelho. Acontece. Mas a entrada dele para mim foi dura, ali um cartão amarelo. Então, para mim esse aqui é o ponto. Agora, o Vasco vai ter um prejuízo financeiro, além de técnico considerável. Porque o Vasco, caso chamasse o Jair para renovar, seria com redução nos vencimentos. Agora, pelo menos, acredito eu que por um ano, não sei qual é o tempo que o Vasco vai renovar o contrato do Jair, o Vasco vai ter que manter o salário que ele tinha. O Vasco foi literalmente prejudicado financeiramente e tecnicamente com essa situação. Lembrando que o sinal de alerta tá ligado, porque o jogo do Botafogo é agora, dia 11. Sem ser essa quinta-feira ou quarta-feira, a outra. E o Tietê tá lesionado. Eu não sei se o Tietê vai estar à disposição para o jogo do Botafogo. E ainda que tenha, o Vasco agora não tem um segundo volante ali para revezar com o Tietê. Seria o Paulinho. O Paulinho não consegue acontecer em 2025. Não sei qual o problema dele, se ele teve uma lesão que o impossibilita que ele consiga ter o futebol que ele tinha, ficou com alguma limitação, ou se o problema dele é a cabeça. Mas fato é que nesse momento a gente não tem esse volante de mobilidade, de articulação, de criação de jogadas. Poderia ser até o Thiago Mendes, mas o Thiago Mendes fisicamente está muito mal. E pela idade, como eu já até falei, quero esperar um pouco mais. Eu nem sei se esse é o Thiago Mendes até o final da carreira ou se é só uma questão de polimento mesmo e daqui mais um tempo ele vai estar aí mais solto e com um pouco mais de dinamismo. Eu vou para outras partes importantes do vídeo aqui. Antes, lembrar vocês que a Golcase é nossa parceira no canal Futebolaço e parceira do Vasco. Quer comprar produtos oficiais e licenciados? Vai na Golcase, use o nosso cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Tem um copo Life de 1 litro 120, tem o nosso copo Vibe de 470 ml. Lembrando, galera, que são copos térmicos, você pode personalizar como estão esses dois aqui. Esse, inclusive, tem, ó, canudo, você pode tirar a tampa dele aqui e usar como copo normalmente. Nós temos uma variedade de garrafas absurda, garrafa Urban 500 ml, que você pode também personalizar. Lembrando que todos esses itens aqui tem várias estampas, tá? Só estou mostrando o design para vocês. Garrafa Life Pro, que é lançamento, ela inclusive tem um travamento aqui, ó, de garrafa, da tampa. Alça dela aqui, 700 ml, e é a garrafa que eu, por exemplo, uso todo dia. Eu controlo a minha ingestão de água nessa aqui, ó. 950 ml é a nossa garrafa modelo Fresh. Beleza? Quem quiser comprar capinha de celular, comprando uma, a segunda sai de graça, várias estampas. Use o cupom GOLCASE para garantir o seu desconto. GOLCASE, parceira do canal Futebolaço. Reiterando, produtos oficiais e licenciados, você tem um produto incrível na sua casa e ainda ajuda seu clube do coração, um percentual da venda o Vasco recebe. Dito isso, galera, vamos aqui agora para a parte final do nosso vídeo. Hoje tivemos a apresentação do volante Matheus França e também do zagueiro Carlos Cuesta, e a janela de transferências encerra hoje. O Vasco, a princípio, não vai contratar mais ninguém, a não ser que apareça aí uma grande oportunidade de mercado.
Essa oportunidade de mercado pode ser de jogadores livres, sem contrato, porque a janela fecha às 11h59 de hoje para jogadores sob contrato. Porém, se você achar um jogador que está sem contrato, está livre, você pode trazer ele pós essa janela de hoje, terça-feira, dia 2 de setembro. Ou buscar jogadores nas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Então são duas opções. Meu feeling, o Maurício Lemos está meio que encostado agora no elenco do Vasco. O Lucas Oliveira é um jogador que o Vasco também até liberou ele para acertar com outro clube, ele não quis acertar com o Sport. Teve uma outra proposta de um outro clube que me fugiu a memória agora, mas o negócio também melou, ele acabou não saindo. Qual é a minha expectativa e a minha visão? O Cuesta chega para ser titular, ele quando precisar substituir o Cuesta, ou ele esteja suspenso, ou eventualmente bater na madeira aqui lesionado, quem vai jogar na zaga é o Hugo Moura. Então o Hugo Moura, momentaneamente, com o Cuesta assumindo a titularidade, volta a ser volante, mas na ausência do Cuesta, acho que o Hugo Moura vai ser utilizado ali, tá? Também não acho que o Hugo Moura vai ser definitivamente agora zagueiro, beleza? Então, é essa situação. Pela esquerda, sim, o Vasco tem duas opções ali, o Robert Renan e o Freitas. O Freitas vive um grande momento, tá? Como é que vai ser aí? Agora o Robert Renan vai ter que catar cavaco aí para tomar a vaga do Freitas. Um zagueiro já mais alto, não joga desde maio, então vão precisar de um período aí para dar uma lapidada. Tá bom? E um fato bem curioso, galera, que eu queria trazer para vocês, o Vasco, apesar dessa campanha de M aí, né, na bica da zona de rebaixamento, o Vasco é o time do Campeonato Brasileiro que mais marcou gols como visitante. O Vasco tem 18 gols marcados como visitante e tem uma das melhores campanhas. Por outro lado, o Vasco tem a 9ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro como visitante. Por outro lado, olha que ironia do destino, São Januário, que sempre vem salvando o Vasco nos últimos anos, nesse ano não vem ajudando. O Vasco não ganha em São Januário desde maio e o Vasco tem a 4ª pior campanha como mandante na temporada, tá? Então o Vasco precisa urgentemente resolver os seus jogos em São Januário. Se a gente tivesse com uma boa campanha em São Januário, com a boa campanha que a gente tem fora, o Vasco estava brigando do meio para cima. Mas São Januário, curiosamente, esse ano, joga contra. E eu queria trazer para vocês um dado curioso. Desde que o Fernando Diniz assumiu o Vasco no Brasileiro, olha os jogos do Vasco como visitante. Vitória de 3-1 sobre o São Paulo no Morumbi, empate 1-1 com o Inter no Beira-Rio, o Vasco merecia ter ganho o jogo. Derrota para o Mirassol de 3-2, que aconteceu muito em função das falhas individuais grotescas do goleiro do Vasco, Fusato, e do próprio Maurício Lemos. O 6-0 no Santos, no Morumbi. E o único jogo que o Vasco não marcou gol jogando fora de casa foi a derrota de 2-0 com o Juventude, uma partida patética. E a vitória agora por 3-2 sobre o Sport na Ilha do Retiro. Então o Vasco ganhou do São Paulo, o Vasco ganhou do Santos, o Vasco ganhou do Sport. O Vasco empatou com o Internacional e o Vasco perdeu apenas 2 jogos, o jogo do Mirassol e o jogo do Juventude. Então são 6 jogos com 3 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. O desempenho do Vasco com o Diniz fora de casa é muito bom. Por outro lado, a campanha do Vasco em São Januário é uma tragédia, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue corrigir essa situação. Aproveitando que a gente falou do ataque aí voando, queria trazer para vocês alguns números do nosso quarteto ofensivo, tá? Hoje o quarteto titular do Vasco pode mudar com o Andrés Gomes ganhando a vaga de alguém, o próprio Matheus França que chegou para brigar por posição, isso pode movimentar. O David que está tentando cavar uma vaguinha no time também, mas hoje o quarteto titular do Vasco, formado por Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti, tem os seguintes números bem bons na temporada. O Verratti tem 26 participações em gols, sendo 24 gols marcados e 2 assistências, e o Verratti tem a temporada mais artilheira da carreira dele em 2025, superando os números de 2024. O Nuno Moreira tem 6 gols marcados e 6 assistências, com um detalhe: o Nuno Moreira é o ponta do Campeonato Brasileiro com mais participações em gols.
são 4 gols e 4 assistências, totalizando 8 participações em gol. Nenhum outro ponta do brasileiro tem mais participações em gols do que o Nuno. O Coutinho tem 9 gols e 3 assistências, ou seja, assim como o Nuno, 12 participações em gols, sendo que o Nuno é 50-50, né? 6-6 ali, gol e assistência. O Coutinho já é mais artilheiro e menos garçom. Já o Ryan, esse aí é pique Verratti, é muito gol e pouca assistência. São 10 gols do Ryan e apenas uma única assistência. Inclusive a assistência dele foi agora pro gol do Puma contra o Sport. Perdão, é pré-assistência, né? Ele acha o Puma rola e o Nuno bate no travessão, a bola morre no gol. Perdão aqui, corrigi na mesma hora a minha informação equivocada. Tá bom? Então esses são os números ofensivos do Vasco na temporada. E mais um dado curioso, o Gabriel Peck, a vida é uma grande roda gigante, né, cara? Tem hora que tu tá aqui em cima, tu tá aqui embaixo, tu vem aqui pra cima. O Peck que quase foi chotado pela torcida do Vasco várias vezes, bateram muito no moleque até ele dar a volta por cima entre 2022 e de fato estourar em 2023. O Peck hoje tá muito cobiçado. Na janela anterior, o Los Angeles Galaxy recusou uma proposta de 20 milhões de euros de um clube do Catar, e na reta final agora da janela europeia, o Lyon da França fez uma proposta de 16 milhões de dólares para comprar o Peck, e o Los Angeles Galaxy falou não vendo. Lembrando que o Vasco ainda tem 30% dos direitos econômicos do Peck. O Vasco vendeu ele à época por 10 milhões de dólares, sendo 70% dos direitos econômicos. O Peck tem incríveis 75 jogos com a camisa do Los Angeles Galaxy, tendo 30 gols e 21 assistências. São 51 participações em gols em 75 jogos. É mais de meia participação em gol por partida. A temporada dele ano passado foi um absurdo, foi um negócio assim meteórico. Essa temporada ele já está tendo números mais normais, mas ainda assim bons, tá? Na atual temporada o Peck tem 34 jogos, sendo 33 como titular, com 9 gols marcados e 2 assistências. Ano passado ele concorreu aí ao melhor jogador da liga, acabou perdendo para o Messi, tá bom? Outro cria que concorreu ao prêmio também foi o Evander. Para finalizar, o anúncio oficial do Alverca, tá? O Figueiredo é o novo jogador do Alverca, o Vasco ainda vai ficar com um percentual de uma venda futura, tá bom? Então é isso, tá feito o registro para vocês, fecho com vocês a nossa primeira edição. Ontem eu acabei não gravando vídeo, eu tava muito cansado, eu venho de uma batida de trabalho absurdo nas 2 últimas semanas, e o meu corpo ontem pediu para dar uma segurada aí, então tirei um diazinho off, beleza? Então vamos dar pau na máquina agora aí pra vocês e acelerar, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento eu volto com mais informações. Tamo junto.